O que que a gente faz, né? Como eu disse a vocês, a gente tem dois tipos de manutenção preventiva, né? Dois blocos, melhor dizendo, né? Manutenção preventiva é uma só. A gente tem dois blocos. O bloco do hardware e o bloco do software. Tá? Hardware, né? Hardware está muito ligado a poeira, a mau contato, parafuso frouxo, conexões que podem se soltar, tá bom? Então, quando a gente fala de manutenção preventiva a nível de hardware, a gente está falando desse tipo de ação. Que material que eu preciso para fazer uma manutenção preventiva? Basicamente, um pincel, né, antistático, uma lanterna, uma chave Phillips para se soltar parafusos, tá? Tem técnico que usa aspirador de pó, tá, para eliminar a poeira. E aqui eu faço necessário uma observação, tá? Não é qualquer tipo de aspirador de pó que vai servir. Aquele que você usa para limpar o tapete da sala, né, o carpete do quarto, esse aspirador não serve. Tá? Por mais que você ache que ele é ótimo, excelente, não serve. Por uma característica física, tá? A ponta desses aspiradores geralmente é de material plástico, o que acaba acumulando uma quantidade de eletricidade estática muito grande. Tá bom? Se você encostar essa ponta do aspirador de pó em uma placa de circuito, se você encostar essa ponta no módulo de memória RAM, você pode provocar um dano, pode provocar uma falha definitiva em algum componente eletrônico. Então, esse aspirador de pó comum que você tem na sua casa, ele não serve. Tem gente que gosta de levar o computador no posto de gasolina, né? Dar aquela jateada de ar comprimido. Tá errado, tá bom? Isso não se faz, tá? Aquele ar comprimido tem muito vapor de água, né? O reservatório de ar condensa muita água. E aí quando você sopra, né, o computador, aquela água vai alcançar a placa e os componentes. Além do que, o ar ali vem com uma velocidade muito grande, né? Ele pode arrancar fios, ele pode arrancar componentes, e aí pode danificar a placa ou as placas, né? De maneira irreversível, tá bom? Então, não é para usar aspirador de pó comum, não é para usar ar comprimido de posto de gasolina. E outra coisa também, tá? Não é para lavar com água, placa mãe, modo de memória RAM, nada disso, tá bom? Na internet a gente vê um monte de coisa, né? Um monte de especialista falando, põe debaixo da torneira, lava. Tem especialista que manda lavar com thinner, tá bom? Especialista aí, entre aspas, né? Pessoal, não faça isso, né? Não faça. Eu tive várias experiências diferentes, até por conta de poder fazer, né? De lavar com água destilada, de lavar com solvente. E eu posso indicar para vocês que as minhas experiências não foram bem sucedidas, tá? Eu perdi placa-mãe, perdi módulo de memória. Então, qual é o caminho, né? Uma limpeza simples, tá? Com um pincel antistático, com um paninho do tipo Perfex, tá? Aquele furadinho, um paninho que não solte fiapos. Se tiver muito sujo, muito impregnado, encontre uma forma de conseguir um aspirador de pó com a ponta, né, anti-ESD, com uma ponta anti-estática. No Mercado Livre, nas lojas de informática, vocês vão achar muitos equipamentos próprios para isso. Né? Gaste um pouquinho mais, né? Mas compre o equipamento de forma adequada. Tá bom? Não é para usar. Detergente, essas coisas, pessoal, evite ao máximo excessos. Tá? Detergente neutro com água, pode usar. Né? Álcool isopropílico para limpeza de contatos, pode usar. Mas tudo isso sem exageros, tá bom? Sem exageros. Quanto mais você exagerar, pior vai ficar para limpar depois. Tá legal? Então, em termos de hardware, a manutenção preventiva se baseia em limpeza, não é? Remoção de poeira,
se baseia em limpeza de mouse, teclado, monitor, e se baseia também na fixação mecânica, tá? Parafusos, conectores, evite ao máximo, né, colocar as mãos nos componentes dentro do computador. Se você tiver que fazer isso, utilize uma pulseira antistática e, se for o caso, um tapete antistático, tá bom? Existem produtos próprios para limpeza de contatos. Você vai numa loja especializada e compra, custa baratinho e dura bastante, tá? Utilize esse material. Na falta de, pode utilizar álcool isopropílico. Não é para diluir o álcool isopropílico em água, em detergente, nada disso, tá? Álcool isopropílico é para ser usado da maneira original, tá bom? E aí você faz uma limpeza. Uma dica que eu vou dar para vocês, antes da gente falar de software, né? É que toda vez que você abrir a tampa de um gabinete para fazer uma manutenção preventiva de hardware, que você verifique se os cabos, né, de energia que saem da fonte, se eles estão bem fixos e se eles estão bem posicionados, tá? A gente não tem condições de fazer isso aqui, né? Infelizmente, a gente faria isso lá na escola, mas eu tenho algumas máquinas para mostrar para vocês aonde os fios ficaram mal posicionados e ficaram em cima do ventilador do processador. Ao ficar em cima do ventilador do processador, o ventilador trava e aí a máquina dá superaquecimento. Outra coisa que pode acontecer, esses fios em cima do ventilador, eles podem ser esgarçados, tá? Eles podem ter um revestimento plástico danificado e aí eles acabam encostando uns nos outros, provocando o que a gente chama de curto-circuito, tá bom? Então, sempre que você tirar uma tampa, verifique que não estão passando por cima. Se tem alguma colocação? Spray limpa contato usa após aspirar? A pergunta do Claudinei. Sim, Claudinei. Por quê? O spray limpa contato, se você aplicar sobre uma superfície com muita poeira, ele vai fazer uma gosma, né? Vai fazer uma crosta, uma mistura de poeira com o material solvente, tá? E aí acaba ficando com uma aparência ruim, inclusive. Então, qual é a sequência, né? Abertura do gabinete, limpeza com pincel ou com aspirador, se for o caso, ok? Na sequência, a gente usa o spray limpa-contato. Tá bom? Eu vou até mostrar para vocês aqui umas imagens, né, de muita poeira. Então, se você borrifar o spray limpa-contato em cima daquela poeira, fica um negócio horroroso, tá, Claudinei? Então, eu sempre fiz, sempre faço e recomendo para o pessoal fazer após a aspiração, tá bom? Tem gente que fala assim, mas a máquina estava muito, muito suja, eu não tinha tempo, mas na região que você vai aplicar o spray limpar contato, você deve limpar, tá? Pelo menos aquela região deve estar preferencialmente limpa, ok? Então, beleza, Claudinei, vamos lá, vamos em frente. Software, né? Manutenção preventiva de software tem tudo a ver com as atualizações do sistema operacional, com as atualizações de segurança, de drivers. A gente ainda não sabe o que é, mas eu vou falar para vocês que é uma coisa importante, tá? A atualização de antivírus, né? Fazer varredura, a busca de vírus de spyware, desfragmentação de disco rígido. Por isso que eu disse para vocês que é uma ação que leva tempo, né? Uma manutenção preventiva leva tempo por conta disso. Agora, vamos aqui abrir um parênteses muito grande para vocês, tá? Atualização do sistema operacional. Toma muito cuidado com isso. Se você for fazer um atendimento em uma empresa, né? Se você for fazer atendimento em uma escola, esses locais podem ter regras para realizar atualização de sistema operacional. Tá bom? Então, nem todas as atualizações são instaladas, as empresas têm uma sequência de instalação,
Então, se você chegar num local, né, para fazer uma manutenção preventiva, for verificar o software e verificar que ele está há muito tempo sem atualizar o sistema operacional, entra em contato com o responsável e verifica se isso é possível, se pode ser feito. Tá? Não sei se vocês acompanhavam, né? Mas nós tivemos, há pouco tempo atrás, problemas nas atualizações, né? Tanto do Windows 8 quanto do Windows 10. As máquinas, a Microsoft liberava a atualização, as máquinas atualizavam e aí não reiniciavam mais. Então tem empresa que proibiu, tá? Proibiu sistematicamente a atualização automática. Ela faz apenas quando precisa e faz manualmente. Então, antes de fazer isso, né, em máquina de terceiros, certifique-se de que isso possa ser feito. Que é um cenário completamente diferente, gente, daquela máquina do seu vizinho que levou lá para você fazer uma manutenção. Lá você pode atualizar sem nenhum tipo de problema. Existem vamos falar de cenários reais agora, né? Tem muita máquina com software pirata, tá bom? Com Windows pirata, tem muita máquina assim. Embora com o Windows 10 tenha diminuído bastante, ainda nós temos, tá? É um cenário que a gente ainda tem muita pirataria. E muitas vezes, quando você atualiza o sistema operacional, a mensagem de software pirata aparece, tá? Então é um risco também que você corre de fazer isso. Porque aí o cliente vai falar para você assim, mas não estava, como é que agora está, né? Dá um jeito aí. E para tudo se dá um jeito, é óbvio, né? Mas o ideal é que ele tivesse um sistema operacional original. Esse cenário de atualização de software, ele é razoavelmente complicado e você vai conseguir um bom entendimento de acordo com a sua prática. Tá? Então, é uma atualização demorada, é uma atualização que corre riscos, né? Então vai da análise que você vai fazer sobre esse material, ok? Mas sempre, né? Antivírus, anti-spyware, desfragmentação e desinstalação de softwares que a pessoa não usa, essas ações você pode fazer. Quando eu digo para vocês assim, softwares que a pessoa não usa, né? É porque em ambiente corporativo não é permitido, por exemplo, que você instale jogo. Né? Então tem usuário que teima em fazer isso, né? E aí, pela política da empresa, você tem que remover. Então é isso que eu estou querendo dizer. Muito cuidado com as atualizações de programas proprietários. Tá? Vou dar uma informação para vocês. Né? AutoCAD, CorelDRAW, são softwares que mudam de versão e inviabilizam determinados recursos anteriores, recursos antigos. Então, toma muito cuidado na hora de fazer a atualização. Por exemplo, o AutoCAD tem uma atualização muito pesada para 2019, roda em Windows 10, mas ele requer uma placa de vídeo com determinada característica, que não se exigia, por exemplo, na versão 2018. Então, quando você atualiza para 2019, o seu cliente ou a sua máquina pode não funcionar corretamente. Então, isso tudo tem que ser analisado antes de se fazer esse tipo de manutenção. Ok? Pense bem antes de ficar dando enter, enter, enter e verifique se realmente isso é necessário e possível. Tá bom? O cliente mandou eu fazer uma manutenção na máquina dele, deixou a máquina dele comigo, não tem pressa para fazer tudo. Gente, software, sistema operacional, pacote Office, antivírus, varredura, desfragmentação. Tranquilo. Tá? Tudo isso leva umas 3, 4 horas para ser realizado de forma tranquila. Tá bom? Vamos lá. O que é importante limpar, né? Algumas coisas são básicas, mas a nível geral, tudo que tiver dentro do gabinete. Tá bom? Dissipador de calor, memória RAM, as placas de expansão, placa-mãe, os ventiladores, a fonte de alimentação, pessoal, a fonte de alimentação fica imunda, tá? Ambientes onde a gente tem muita poeira em suspensão, é horrível, porque as fontes de alimentação entopem de poeira, tá?
E tem máquina que a fonte de alimentação nunca foi limpa. Já está lá no cliente há 3 anos, 4 anos, nunca foi limpa. Então, isso pode provocar uma perda de performance e pode provocar danos, né, na própria fonte de alimentação. Ok? As placas de expansão, né? Mais especificamente placas de vídeo. Porque as placas de vídeo, elas também têm ventiladores. Então, é necessário limpar. Tá? Além do que, elas são pesadas, né? As placas novas. Então, é necessário que você verifique se o encaixe está perfeito e se ela está parafusada. Tá bom? Memórias RAM devem ser limpas. E na internet tem toda uma polêmica, né? Que depois até se vocês quiserem pesquisar um pouco a respeito. Limpeza de memória RAM com borracha de apagar caderno. Particularmente, eu não recomendo, né? E a maior parte das pessoas que trabalham com isso de forma séria também não. Bom, por quê? A borracha de apagar caderno, ela é altamente abrasiva e ela vai remover, né, elementos do módulo da memória RAM, dos contatos do módulo da memória RAM. Evite ao máximo. Para limpar a memória RAM, o que a gente faz? Spray limpar contato, tá? Um pincelzinho primeiro para remover o excesso de poeira, spray limpar contato, e para remover isso tudo, né, para dar uma ajuda naqueles contatos que estão mais sujos, um paninho do tipo Perfex, tá? Você pode cortar um pedacinho dele e com muita delicadeza, com muito cuidado, você pode fazer a limpeza do módulo de memória RAM, tá bom? Na internet vocês vão achar de tudo, tá, gente? Limpeza com thinner, borracha, nada que seja abrasivo, tá bom? Nada que seja abrasivo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. Aqui a gente tem um ventilador, né, de um sistema de refrigeração. Observe que ele tem bem pouca poeira, mas essa poeira aqui, ela já pode prejudicar a performance do ventilador, tá? Ele deixa o sistema mais pesado, entre aspas, e por ser mais pesado, o motor começa a girar com um esforço maior, e aí ele pode aquecer mais do que deveria, então esse já é um cenário de limpeza necessária, ok? Aqui eu trouxe para vocês uma latinha de ar comprimido, tá? Na Santa Ifigênia tem isso para vender, no Mercado Livre também. É uma excelente opção, tá? Para ambientes fechados, onde só uma borrifadinha de ar talvez já seja suficiente, mas ele tem uma vantagem enorme, que é esse bico injetor aqui. Então você consegue injetar ar comprimido em locais de difícil acesso, tá bom? E é bacana, funciona bem. Isso aqui custa caro, isso aqui, viu? A última vez que eu vi era R$ 27 uma latinha. Dura bastante, tá? Mas é caro. Não sopre, tá bom? Não é para soprar, para limpar a máquina. Eu sei que você é uma pessoa que se cuida muito, né? Tá tomando banho aí de álcool em gel, né? Todas essas coisas. Mas o sopro, né? Quando a gente aplica em direção a uma placa de circuito eletrônico, por exemplo, ele vai carregado de gotículas de água, né? E de ácido. E aí pode danificar a placa, tá bom? Então não faça isso. Use um pincelzinho, use um aspirador de pó adequado. E se você tiver condições, né, se a empresa pedir uma sugestão, utilize aí uma latinha de ar comprimido. É super bacana, fica super legal, tá? Aqui eu trouxe um cenário mais crítico para vocês, tá bom? Ó, esse daqui do lado esquerdo é um dissipador de calor, tá? De um desktop. E aqui do lado direito a gente tem um sistema de refrigeração de um notebook, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó, para o desktop, a poeira forma um carpete. Ela forma um tapete de poeira. E esse tapete de poeira, ele obstrui a passagem do fluxo de ar. Olha aqui como isso aqui deveria estar, né? Limpinho. Então, o ar quente circula pelo meio dessas chapinhas metálicas e aí ele é trocado com o meio externo. Quando você tem esse carpete de poeira, né? Esse carpete de poeira bloqueia o fluxo de ar e aí o ar quente se concentra aqui na região central.
Como ele se concentra aqui na região central, aqui a gente tem o núcleo do processador, essa máquina vai esquentar mais do que deveria. Então, este tipo de carpete, né, de poeira, ele deve ser removido na manutenção preventiva. Bom, esse outro caso aqui já é mais grave ainda, né? Porque trata-se de um notebook. E observa que o duto de ventilação principal, né, está quase que totalmente obstruído. Esse carpete, ele fecha totalmente a entrada aqui, ó. Ao fechar a entrada, ele dificulta o fluxo de ar, dificulta a troca de ar, e aí essa máquina vai esquentar mais do que deveria. Tá? E, infelizmente, né, as pessoas têm o hábito de usar o notebook no colo, de usar o notebook em cima de cobertor, né, na cama, em cima do lençol, que são superfícies irregulares e que podem ajudar a obstruir a passagem do fluxo de ar. Então, esses dois cenários aqui podem ser percebidos na manutenção preventiva e você pode atuar diretamente neles fazendo a limpeza. Procure sempre remover esse excesso de poeira em um ambiente próprio para isso. Legal? Se você passar o pincel aqui jogando esse pó para o ambiente, né, e ligar a máquina de novo, o que vai acontecer com esse pó? Ele vai voltar para a máquina, tá? Porque a máquina vai tirar o ar do ambiente e vai trazer junto com ele partículas de poeira. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer, né? Procurar um local adequado ou um cesto de lixo, né, grande, onde você já possa fazer a limpeza e fazer com que essa poeira já fique no reservatório adequado para ser descartado, ou fazer isso em laboratório, tá? Esses dois casos que eu trouxe aqui para vocês são casos já críticos, tá bom? Esse aqui está limpo nesse pedaço porque, né, já foi limpo anteriormente, antes da foto. Mas esse carpete pega toda a superfície aqui do dissipador de calor, tá bom? E esse carpete aqui também veda totalmente aqui, ó. Observa que aqui a gente tem na carcaça, né, também, né, um carpetinho de poeira. O que você deve fazer, né? Ó, antes, né, é o cenário crítico, as aletas de dissipação de calor estão parcialmente obstruídas, e aqui a gente já tem um cenário onde elas estão limpas, e aqui embaixo a gente tem uma placa-mãe suja, né, bem suja, com bastante poeira, e aqui ao lado a gente tem já a placa-mãe após a limpeza. Tá bom? Na escola a gente faria um exercício, né, uma brincadeira. Eu tenho umas máquinas lá bem antigas, só para vocês verem bem esse cenário aqui do antes, tá? É algo que precisa atuar, que o técnico tem que atuar, e ele atua muito forte, muito firme na manutenção preventiva. Isso aqui, esse caso aqui desse ventilador é crítico, tá? E ele daria problema. Tem algumas situações em que tem tanta poeira incrustada, né, que a hora que você vai remover com um pincel ou com um aspirador, não sai. Tá bom? Aí o que a gente pode fazer, tá? Isso aqui é alumínio, tá bom? Alumínio. Então a gente desmonta, tira o ventilador totalmente e coloca ele embaixo da torneira. Com água, sabão e um pincelzinho velho, você vai esfregando e depois você seca isso aqui facilmente, tá? Você pode secar fazendo movimentos rápidos, segurando a peça nas mãos, ou você pode deixar num canto da bancada lá que ele vai secar com o próprio calor do ambiente, tá? Pode lavar isso aqui, porque isso aqui é alumínio, tá bom? Só não esquece de secar, tá? Pode usar detergente neutro, uma gotinha de detergente neutro, um pincelzinho para esfregar, e aí você pode usar sem problema nenhum, tá? Mas aqui é uma atuação, uma intervenção técnica bem oportuna, e que evitou um problema futuro. Tá bom? Então, esse tipo de situação precisa ser feita pelo técnico, né? Tem um mito, né? Mais um deles, né? Que diz assim, olha, poeira parada não dá chamado técnico, né? Na verdade, não é bem assim, tá bom? Olha a quantidade de poeira que a gente tem aqui, né? Se ela ficar mais parada ainda, né? Entupir mais esses dutos de ventilação, vai dificultar o funcionamento da máquina, tá bom? E aí você deve ter visto já cenários mais diversos, né, de sujeira em computador, se você já trabalhou com isso, tá bom?
Então, quando você fizer a limpeza, né, aproveite para inspecionar, tá bom? 3 sentidos são muito importantes, tá? A visão, tá bom? Você vai olhar para a máquina, vai olhar para as peças, vai olhar para os componentes, vai verificar se não tem excesso de óleo, ferragens soltas, né? Isso é importante. Você vai ouvir, tá bom? Atentamente, porque muitas vezes um ventilador raspando já é sinal de que fios estão encostando ali. E cheiro, né? Cheirar, tá bom? Se você perceber que tem um cheiro característico de coisa queimada ou de coisa queimando, atue imediatamente, tá? Componentes eletrônicos queimados geram custos altos para o cliente, tá? O que é desnecessário para ele naquele cenário. E às vezes a gente tem umas coincidências das mais infelizes, né? Você chegou num local para fazer uma coisa, tá focado naquela coisa, trocando o HD, por exemplo, e quando você liga a máquina, a fonte de alimentação estoura. Tá? Já estava para queimar, já estava com problema, e aí houve essa coincidência, tá bom? Acontece, mas poderia ter sido prevenido se nós percebêssemos a visão, né, a audição, o cheiro, principalmente, se não tinha nada de errado. Computadores precisam de ambientes razoavelmente adequados. Quando a gente fala de desktop, é um cenário, quando a gente fala de notebook, é outro completamente diferente. Tá? Em linhas gerais, tá bom? Linhas gerais, computadores podem funcionar com umidade relativa do ar, né? De 10% a 80%, tá bom? Estando dentro dessa faixa, ok. O problema é quando está muito acima dos 80%, né? Em zonas de praia, por exemplo, né? Regiões litorâneas. Isso pode ser um indicativo grave de atuação do técnico. E temperatura, tá? Temperatura entre 7 a 32 graus Celsius. Tem gente que deixa o notebook no carro, né? Vai ao banco, vai fazer alguma coisa e deixa o notebook lá. Então entenda só o seguinte, que isso pode sim prejudicar os componentes do seu computador e pode sim te trazer problema. Tá bom? Então, esse tipo de situação é possível de atuar. Agora vamos entender o seguinte, né? Desktop tem ar-condicionado, desktop tem ambiente com janela aberta, ok. O notebook também tem. Mas como eu já disse anteriormente para vocês, né? Notebook as pessoas colocam no colo, colocam em cima de almofada, e aí a gente tem uma tendência de que essas propriedades, principalmente de temperatura, não se observem de forma adequada. Tá bom? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou sentindo que, né, o meu notebook está mais esquentando mais porque ele fica no colo, né, esquenta a minha perna. Não se deve usar computador com ele apoiado no corpo, né? Ele deve estar sempre sobre uma superfície plana, até para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Mas essa preocupação também existe. Eu já fiz, a gente já recebeu na escola doação de equipamentos da Prefeitura de Santos, né? E os equipamentos estavam muito oxidados, com muito problema de mau contato, e a maior parte das peças a gente precisou descartar, né, porque elas não tinham condições de funcionar. Tamanha as condições adversas de temperatura e umidade. Tá bom? Então fique atento em relação a isso. Alta umidade pode provocar oxidação de contatos, tá? Então é uma atuação que o técnico tem que ficar atento. E acima de 32 graus, pode ser que a máquina apresente erros de processamento, tá? Então é necessário que o técnico tenha uma atuação firme nesse sentido para perceber isso. Também não há necessidade de se manter equipamentos naquele frio gigantesco, né? Como era antigamente. Para você atender um CPD antigamente, ele entrava de jaleco, né, 2 blusas, 2 meias, porque o frio era insuportável. Hoje em dia, a gente já tem uma categorização de temperatura em torno de 17 graus, 19 graus, o que já dá para você ficar, né, ali tranquilamente trajado. Né? Embora, né, as políticas de saúde públicas, né,
recomendem não se usar ar-condicionado. Em locais onde você tem muitos computadores, né, onde tem muitos dados trafegando, eles vão continuar existindo. E aí você vai precisar ter todo um controle e uma atuação diferente quando você estiver trabalhando com esses equipamentos nesses locais, tá? Então, basicamente, pessoal, hardware, né? Poeira, parafuso, observação. Software, atualização, tá? Atualização e rodar. Tem muita gente que tem antivírus, mas nunca rodou ele na vida, tá bom? O que você deve limpar a nível de hardware? O dissipador de calor e o seu ventilador, a memória RAM, as placas, a fonte de alimentação, as unidades internas. Fique sempre atento, atenta em relação a isso. Observe, né? Inspecione, olhe, ouça, se possível, né? E verifique se não há nada estranho com nenhum desses itens que estão listados aqui. Lá no capítulo 9, no capítulo 10, o NetAcad, né, a Academia Cisco, vai dar para vocês vários documentos. E um dos documentos é uma sugestão de trabalho com um checklist do que deve ser feito quando você vai fazer uma manutenção preventiva. Tá? Mas lembre-se sempre que quem vai determinar isso é a sua própria prática e não um documento que veio de outro lugar.